Salve a Igreja de Deus com a graça e a paz de Cristo. Amém. Como é bom, mais uma vez, estarmos reunidos como servo do Senhor, para nós juntos adorarmos ao nosso Deus. Como é gratificante ouvir os louvores e cantar os louvores, como o que se cantou hoje aqui, hinos espirituais, que nos traz uma paz. E hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos, que Deus tocou no meu coração. Uma palavra que traz conforto, que nos traz paz, que nos traz segurança. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Nós faremos a leitura no capítulo 5, somente o versículo 1 e 2 desse texto. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. O tema dessa mensagem que eu escolhi para nós meditarmos essa noite foi em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Todos encontraram? Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu vou ler, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé à graça na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Esse é um texto, irmãos, muito rico. Essa carta de Paulo aos Romanos, para mim, é uma das cartas mais teológicas das Escrituras. Para mim é uma carta onde o apóstolo Paulo detalha muito bem o ser humano, detalha muito bem a obra humana, detalha muito bem o nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de Cristo, a salvação de Cristo, quem o ser humano é, quem Deus é, como nós obtivemos essa salvação. Então o apóstolo Paulo ele vai detalhar muito bem esses assuntos, e essa carta hoje vai fazer parte do nosso estudo. Como parte introdutória da nossa mensagem, o apóstolo Paulo ele vai começar essa carta aos Romanos. Ele se identifica, ele faz uma saudação e se identifica. Ele fala do seu desejo, de se deslocar até aqueles irmãos para que eles pudessem estarem juntos e fazerem um culto, fazer uma adoração mútua entre eles. O apóstolo Paulo vai dizer que ele se sente devedor dessas coisas. Ele se sente devedor tanto a judeus como a gentios. Ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então ele vai decorrer com os irmãos de Roma e ele vai fazer uma distinção entre judeus e gentios. E ele diz que há sim uma distinção racial entre judeus, mas perante Deus são todos iguais e eles estão de igual modo perdidos. Tanto judeus como gentios estão perdidos e carecem da glória de Deus, carecem do perdão de Deus. E ele vai dizer mais, ele vai fazer essa introdução do capítulo 1 até o capítulo 3, falando disso, falando que todos os seres humanos pecaram, todos precisam da glória de Deus, todos precisam se arrepender. E do capítulo 3 até o capítulo 4, ele vai usar Abraão e vai falar a maneira como Abraão foi justificado pela fé. De manhã, durante a nossa escola bíblica, nós falamos um pouco em relação à fé de Abraão, que ofertou o seu único filho a Deus de forma obediente. Então Deus jurou por si mesmo e disse: de modo que você não me negaste o teu único filho. Deus jurou por ele mesmo que a descendência de Abraão seria uma descendência incontável.
E a gente viu na escola de manhã que isso de fato se tornou realidade. Então nós chegamos aqui agora no capítulo 5, e o apóstolo Paulo vai usar justamente essa expressão: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu pergunto, o que significa essa expressão justificados? Justificados. O que significa ser justificado? O que é esse ato? O que traz para nós um ato que traz esse sobrenome justiça? Então o apóstolo Paulo, se a gente lê todos os ensinamentos de Paulo, e especificamente a carta de Romanos, ele vai deixar muito claro que todos nós, todos os seres humanos, somos pecadores, inimigos de Deus, destituídos da presença de Deus. Então, Jesus Cristo vem, toma, leva sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. O profeta Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus vem, morre em nosso lugar, paga o preço do nosso pecado, o preço da nossa desonra. Tudo aquilo que de ruim estava escrito em meu nome foi lançado sobre as costas de Cristo, e ele pagou. E aquela glória que Cristo tinha, que Cristo mereceu, que Cristo obteve de Deus, foi imputada a nós. E isso é o fato da justificação. O que então significa essa palavra justificados, irmãos? Significa exatamente um ato judicial. É um ato judicial de Deus. Ele declara o pecador justo. Deus nos declara justo. Não por mérito próprio, não por nossos próprios méritos, não porque nós somos bons, ou porque nós fazemos o que é bom, ou porque nós fazemos o que é certo. Não. Deus nos declara justo, ponto. Porque a justiça de Deus foi cumprida em Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu as exigências de Deus, satisfez a justiça de Deus. Através de Cristo, como o texto vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação aqui, irmãos, é um ato de Deus. Como nós vimos também pela manhã, o ser humano ele tem algum papel no processo de santificação, mas na eleição, no processo de salvação, o homem não tem papel. O homem não tem função. O homem é chamado por Deus, o homem é justificado por Deus, o homem é glorificado por Deus. Então, partindo desse pressuposto, o apóstolo Paulo diz: nós já estamos justificados, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ato, que eu já falei, é um ato de justiça, é um ato que Deus declara. Deus declara o homem pecador justo. Está pago, ele não deve nada. Naquele dia, irmãos, tenho certeza que o nosso acusador ele nos acusará diante de Deus, falando de defeitos, de pecados que certamente nós cometemos. E certamente Deus não diz que ele é mentiroso, isso é de fato, ele é um pecador. Mas quando Deus olhar o teu nome escrito no livro da vida, vai estar lá, está pago. De fato ele é um pecador, de fato ele é um pecador miserável, mas alguém pagou a conta dele. Ele está quite, ele foi declarado justo por Deus. Não porque ele é bom, porque ele é melhor do que, mas porque Jesus Cristo pagou a conta dele. Então, irmãos, esse ato de justiça, esse ato declarado de Deus, ele não parte de nós. Entenda isso. Por isso que eu disse que essa mensagem é uma mensagem de conforto. É uma mensagem que nos traz esperança. Nós somos justificados, irmãos. Não é porque somos bons. Não é porque temos dons e talentos. Não é porque Deus viu em nós algo bom. Não. Não é. É porque Jesus Cristo pagou o nosso pecado. Agora nós olhamos para Cristo, desejamos fazer parte do reino de Deus. Nós olhamos para Cristo e vimos Cristo como nosso representante. Aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, nós somos declarados justos pela obra consumada de Cristo. Muitos irmãos tentam se justificar com boas obras,
Muitos tentam se justificar, eu vou para o céu, eu vou porque eu sou um bom marido, porque eu sou uma boa esposa, porque eu faço isso, nada disso te leva a lugar nenhum, irmãos. Você só é justificado diante de Deus, você só é considerado justo por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou a nossa conta. A nossa conta era uma conta tão grande que nós não teríamos condições nenhuma de pagar. Mas Jesus veio, morreu em nosso lugar e pagou a nossa conta. Então, por isso, nós temos agora um acesso a Deus. Depois que nós fomos justificados, irmãos, depois que nós recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não porque nós somos bons, que eu já falei, não é por causa disso, mas é pelo ato de fé. Pela uma fé que o Espírito Santo aplica em nosso coração. Nós olhamos para a obra de Cristo, nos identificamos e sabemos, Senhor, quem deveria estar ali era eu. Quem deveria estar morto, pregado naquela cruz, era nós. Nós vemos isso como um ato salvador, e isso só é possível através da fé. Então, agora que nós somos declarados justos, há agora, diante de Deus, uma coisa que o ser humano não tem noção. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Lembre-se disso. Reconhecendo como justo diante de Deus. Nós temos paz com Deus. Nós fomos reconhecidos. Não é que o ser humano está num processo de justificação. Nós não estamos, irmãos, em nenhum processo de justificação. Nós fomos justificados por Deus. Nós não estamos sendo justificados. Nós fomos justificados de uma vez por todas. Esse ato de justificação é uma obra consumada por Cristo, definitiva e eterna. Amém? Deus já pagou o que você devia. Você já está quite com Deus. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que Cristo fez. E isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Jesus Cristo pagou a sua dívida, pagou a minha dívida. Qual a consequência disso agora? Nós temos paz com Deus. A Bíblia vai falar claramente que nós temos paz com Deus. O que significa ter paz com Deus, irmãos? Não é o ato de eu me sentir bem, eu estou em paz, eu estou bem comigo mesmo, eu estou vivendo, não é isso, irmãos. Ter paz com Deus significa não mais ser inimigos de Deus, não mais travar uma batalha diariamente contra a vontade de Deus, mas ao contrário, ter livre acesso à presença de Deus, ter livre acesso à graça permanente de Deus através de Jesus Cristo. Nós temos agora acesso livre a Deus através desse justificamento que Jesus Cristo trouxe para nós, através agora dessa paz que nós temos, nós podemos nos aproximar com Deus, porque não somos mais inimigos. O apóstolo Paulo vai dizer que outrora nós éramos inimigos de Deus. Irmão, veja que peso traz essa palavra. O ser humano ser inimigo de Deus, ter um adversário que você nunca poderá vencer, ter um adversário que é superior em tudo, que você não tem chance nenhuma de sair vencedor dessa luta. E agora, não mais inimigos, mas somos agora íntimos de Deus. Temos a obrigação agora de nos aproximarmos de Deus com intimidade, de amar esse Deus, de chamá-lo de Pai, através do sacrifício de Jesus. Ter paz com Deus, termos comunhão com Deus, termos uma vida, irmãos, que nos leva a ter uma comunhão cada dia mais profunda com Deus. Que privilégio é esse, irmãos? Que maravilha, que segurança é essa? Tudo isso provém do sacrifício de Jesus, irmãos. É através de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus. Não é apenas tranquilidade, que eu já falei, mas é o fim da nossa inimizade, é o fim daquela briga ferrenha que o ser humano, o pecador, tem contra Deus. Antes nós éramos inimigos, separados pelo pecado, agora reconciliados. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, reconciliados. Temos agora uma relação restaurada, uma relação harmoniosa com Deus, nosso Pai. Essa paz não depende das nossas obras, mas da obra consumada de Jesus Cristo.
Veja bem, irmãos, uma coisa que também nos traz muita segurança, muita paz, é que essa paz que nós temos com Deus e essa paz que Deus tem conosco, não depende das nossas obras. Não depende disso, mas depende unicamente da obra de Jesus Cristo. Nós temos que nos apropriarmos dessa obra de Cristo através da fé. Através da fé. E isso é uma bênção tão grande, irmãos, é um privilégio tão grande que todos nós aqui obtivemos, que não tem como descrever. Como descrever? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso parente remidor. No Velho Testamento, há umas questões em que o ser humano não consegue mais reaver o que lhe é de direito, como bens de terra e coisas semelhantes a essa. E há necessidade, então, de aparecer aqui um parente remidor. Jesus Cristo é o nosso parente remidor. Nós não tínhamos nenhuma condição de pagar. Nós não tínhamos nenhuma condição de satisfazer a justiça de Deus, pelo fato de sermos pecadores. Mas a palavra de Deus vai dizer que aprove a Deus, Deus aprovou moer Jesus Cristo naquela cruz. Moer Ele, por quê? Porque fazendo isso, Deus estava punindo em Jesus os nossos pecados. E Jesus fazendo isso, agora Ele pode imputar a graça de Jesus em nós. E não há injustiça nenhuma nisso, porque Deus já cobrou de Cristo os nossos pecados. Deus já cobrou de Cristo a nossa dívida. O escrito de dívida agora foi rasgado. Então, por isso o apóstolo Paulo diz com tanta clareza aos irmãos de Roma: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paz. Isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante que o ser humano ele não leva em consideração ter Deus como inimigo. Ele não leva em consideração. Mas o fato é que nós éramos inimigos de Deus por natureza. Deixa eu ver aqui, o grampo não quer. Ainda do versículo 1. No finalzinho do versículo, ele vai dizer assim. No finalzinho do versículo, ele vai dizer assim, ó. Paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o único mediador. Sem a sua morte, sem a sua ressurreição, não haveria justificação, nem paz, e é por ele que chegamos a Deus. Só existe um caminho, irmãos. Não existem dois caminhos, não existe mediador. Com todo respeito aqui, eu não quero falar de religião alheia, nem nada, mas Maria não é mediadora. Maria não é um terceiro caminho. Com todo respeito, irmãos. Porque a palavra de Deus vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Então ele é o único caminho, ele é o meio pelo qual nós temos acesso à graça de Deus. Nós temos acesso a Deus. É por meio dele, é para ele. Tudo depende do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, havendo essa compreensão, irmãos, nós entendemos agora que a nossa justificação não depende nada de nós, mas depende de Deus. Sempre foi dele. Sem a sua morte e ressurreição não haveria justificação e nem paz. Terceiro ponto. Vamos ler o versículo 2. O versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Letra A. Nós temos acesso aqui agora, irmãos, pela fé a esta graça. O que é graça, irmãos? O que significa essa palavra graça? A palavra de Deus vai dizer que graça é um favor imerecido, é uma coisa que você não merece. Na nossa legislação, há um indulto de graça. Alguém cometeu um crime, seja lá ele qual for, o presidente tem essa autonomia para dar-lhe a graça, para perdoar o seu ato. É disso que nós estamos falando, da graça de Deus. Deus tem autonomia para nos declarar justificados.
nos declarar perdoados, nos declarar herdeiros da graça. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós temos que entender é que graça é um favor que você não merece, eu não mereço, mas Deus nos deu de graça. Não é barato, irmão, não confunda de graça com barato, né? Não é barato, custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é graça. Então entenda isso, irmão, sempre que você ouvir essa frase, graça, a graça de Deus está sobre vocês, vocês merecem, vocês não merecem a graça, porque a graça é um favor imerecido. O único meio, a única forma com que nós obtivemos a graça de Deus é por o sangue do Senhor Jesus Cristo, é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos acesso pela fé a esta graça, sabendo que graça é um favor imerecido. Nós temos acesso. O que significa acesso, irmãos? A gente tem que ler esses textos e fazer essas perguntas para nós. Nós temos acesso a essa graça. O que significa acesso? O que vem a ser essa frase? Temos acesso. Acesso significa ter a entrada livre, irmãos. Nós não somos barrados na entrada. Nós temos acesso ao trono de Deus através de Jesus. Agora nós não dependemos mais de sacerdotes. Nós não dependemos mais de sacrifícios de animais para que nós possamos nos aproximar de Deus ou fazer a nossa petição a Deus. Isso, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro, Ele tira o pecado, Ele abriu esse caminho e nós agora temos acesso a essa graça. Podemos nos aproximar do trono da graça de Deus, derramar o nosso coração diante de Deus, fazer as nossas petições, fazer os nossos agradecimentos e viver uma vida agradecida a Deus por causa da graça. Por causa da graça. Que maravilha, irmãos. Você já pensou quantas pessoas dariam a vida para ver o Neymar? Quantas pessoas, se matam, acampam na porta de uma bilheteria quando vai ter o grande show de um famoso, de um ator internacional? Quantas pessoas passam noites acampados querendo ingresso para participar desse show? Para ter acesso, mesmo que seja lá de longe, para ver aquela celebridade. E você, irmãos, tem um livre acesso ao trono da graça de Deus, o Rei soberano, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, pense nisso. Que maravilha é essa de nós sermos considerados justos por Deus, de nós obtermos a graça de Deus e conseguirmos um livre acesso ao trono da graça de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Como é gracioso, como é maravilhoso, como é... Não tem palavra para descrever esse ato de justiça que Deus nos deu. Então, introduzidos, irmãos, agora no reino, Deus nos introduziu por meio de Cristo no reino da sua graça, Agora Cristo reina. Cristo agora reina em nossas vidas. Cristo reina em nossas vidas. E isso tudo através da graça de Deus. É um privilégio constante e não é passageiro, irmãos. Não é que Deus te deu acesso hoje e amanhã não te dá mais. Não é que você tem acesso hoje e amanhã você não tem. O caminho foi aberto. O homem não se aproxima de Deus porque o homem tem timidez. Muitas das vezes nós somos tímidos. Não nos aproximamos de Deus como o Pai que Ele é de cada um de nós. Às vezes nos falta ousadia de filho. Às vezes nos falta ousadia para nos aproximarmos de Deus e derramarmos o nosso coração, o nosso espírito diante de Deus. Por que nós não fazemos isso, irmãos? Por que nós não fazemos isso diariamente? Vocês já pararam para pensar nisso? Deveria ser um desejo ardente de cada um de nós, um desejo ardente do nosso coração, estarmos sempre diante do trono da graça de Deus. Não que não estivermos, não que nós estamos ocultos, não é isso. Mas eu quero falar de estar todos os dias, irmãos, convicto disso em nossa mente, em nosso coração, que nós estamos diante de Deus e somos declarados por Ele justo. Somos declarados por Deus justo. E o hino que os irmãos cantaram aqui na frente tocou muito o meu coração, naquela parte, quem é a pergunta que o hino faz.
O que nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, irmãos? Será a angústia? Será a perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? E o hino vai concluir dizendo: eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem coisa desse presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui, irmãos. Nós somos justificados diante de Deus, mediante a fé, por obra do nosso Senhor Jesus. E nada aqui, irmãos, é nada mesmo, viu? Nada nos separará do amor de Deus. E esse amor está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa graça, irmãos, que nós temos acesso, não apenas nós temos acesso a ela, mas a parte B do versículo vai dizer que nós permanecemos firmes nessa graça. Ele vai dizer assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Nós não só tivemos acesso a essa graça, irmãos, mas nós estamos firmes nessa graça, que nem eu acabei de falar. Nada poderá nos separar dessa graça. Nada. Nós estamos firmes nessa graça. A graça não é apenas um ponto de entrada, mas um lugar onde permanecemos firmes. Nossa segurança não está em nossas forças. A segurança que nos mantém firmes nessa graça, irmãos, não está em nossas forças, mas na graça de Deus, que nos sustenta e nos mantém firme até o fim. A graça de Deus, irmãos, se manterá firme em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, até o fim. Até o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo vier, ou até o momento que nós morremos e partirmos para Ele. Essa é a esperança que nós temos. É sobre essa esperança que o apóstolo Paulo vai começar a tratar agora, né? O que isso traz de bom para nós, essa esperança? O que isso causa em minha vida? O que há em mim? O que essa esperança traz para mim? O apóstolo Paulo vai dizer que nós nos gloriamos nisso. Em outras traduções vai dizer, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Para nós é uma alegria a esperança da glória de Deus. Esperamos alegres, contentes, satisfeitos esse momento do encontro de Deus conosco, ou do nosso encontro com Deus. Então a letra C vai dizer assim, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. A fé produz em nós, irmãos, uma alegria, uma confiança. Nós temos a certeza de participar da glória de Deus, da glória eterna de Deus. Nós temos essa convicção. Essa esperança não é vã, irmãos. Essa esperança não é vã, né? Não é em vão que nós temos essa esperança, né? E essa esperança também não é incerta, irmãos, não é. Ela é garantida pelo próprio Deus, né? E transforma a nossa vida para sempre. Que nem eu acabei de falar. Esse hino toca o meu coração todas as vezes que ouço ele, porque ele traz uma parte da Escritura que fala ao nosso coração. Esse hino é uma parte da Escritura que fala do amor de Deus pelo ser humano, que fala do amor de Deus pelo justo, pelo justificado, pelo aquele a quem ele declarou justo. Amém? Então, irmãos, sabendo disso, deve haver no coração do cristão uma alegria indizível, capaz de ser descrita, que só pode ser apenas demonstrada por afeto, carinho e amor ao próximo. Tratando o próximo com amor, com dignidade, com carinho, com gentileza e às vezes até com dureza quando necessário, mas tudo para que haja nesses irmãos a correção de Deus, para que haja nesse irmão ou em nós, muitas das vezes, a correção de Deus. Então o amor que Deus sentiu por nós, Ele nos instrui a sentir por outras pessoas, a sentir por o nosso próximo. Então, sabendo dessas coisas, irmãos, nós podemos tirar algumas aplicações para nossas vidas, irmãos. Nós podemos tirar alguns conceitos para a nossa vida hoje. Nós vimos por aí, né, muitas pessoas em nossos dias que vivem
com a sensação de que precisam fazer alguma coisa para ser aceita por Deus. Que eles precisam fazer boas obras, que eles precisam ser pessoas melhores, que se eles não fizerem isso, que se eles não guardarem dia, que eles não comerem isso, eles serão aceitos por Deus. Irmão, mas, como nós vimos aí atrás, não depende dessas coisas. Não depende dessas coisas. Muitas dessas coisas elas são necessárias no nosso processo de santificação. Há sim uma necessidade vigente em cada um cristão que ele busque a santificação, que ele deseje viver uma vida cada dia melhor, que cada dia ele seja um ser humano melhor. Isso é um desafio para todos nós. E isso nós encaramos e a Escritura vai nos dizer que isso é um processo que vai durar a vida inteira. Enquanto vida nós tivermos aqui nessa terra, nós temos que nos empenhar, nós temos que nos dedicar para obter um nível maior de santificação. Mas não é isso, irmãos, que nos torna aceitos por Deus. Não é isso. A santificação, nós fomos chamados para a santificação. A santificação aqui, irmãos, é um ato do justificado, e não ao contrário. Não é a santificação que te torna um justo, mas ao contrário, é a justiça de Deus que te faz correr atrás da santificação. A santificação não é o fim em si, mas é o meio. É para isso que você foi chamado, para você se santificar, para você viver uma vida de santidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar, irmãos. É sobre a graça imerecida de Deus que nós alcançamos através de Jesus Cristo. Tudo isso começa com a graça de Deus. Tudo isso começa, se mantém e termina na graça de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos justificados, somos declarados justos. Não porque somos bons, porque Ele é bom. É isso que acontece. Nós somos justificados não porque somos bons, mas porque Deus é bom. Ele é bom. E com essa justificação vem a paz verdadeira. A paz verdadeira não é a ausência, irmãos, de dificuldade. Quando a Bíblia vai dizer que nós temos paz com Deus, ela não quer dizer que nós nunca passaremos por aflições. Ela não quer dizer que nós nunca adoeceremos. Ela não quer dizer que nós estamos isentos de problemas financeiros. Não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer, literalmente, que nós não somos mais inimigos de Deus. Que nós agora somos amigos de Deus. Que nós somos agora íntimos de Deus e não mais inimigos. Então, irmãos, quando você vê por aí o evangelho que prega que você diz que é filho de Deus e sofre, você não é filho de Deus. Se você diz que é filho de Deus e você vive endividado, você não é filho de Deus. Esse evangelho é falso, irmãos. Não é um verdadeiro evangelho. Às vezes você está endividado não porque é filho de Deus, mas porque fez maus negócios. Porque não soube gerir bem a sua condição financeira. Não porque você não é filho de Deus. Você adoeceu por quê? Porque os pecados que nós obtemos dos nossos pais, os pecados que a humanidade tem, trouxe consigo a consequência da morte. E a morte não vem sem nenhum meio, ela vem por meio de doenças, de velhice, seja de qual for o motivo, mas ela não vem sem nenhuma desculpa, que nem dizia o vô. Então o pecado, ele é a causa dessas coisas. Então há aqui uma promessa, irmãos, que naquele dia já não haverá mais pecado. Pecado se extinguirá, o homem será livre da capacidade de pecar. Então naquele dia, irmãos, não haverá mais nem choro, nem ranger de dente, nem nada disso. Será uma alegria indizível. Nós já gozamos em parte dessa alegria, porque nós somos justificados por Deus, que nem no processo da eleição que nós vimos de manhã. Aos que Jesus elegeu, a esse ele chamou, e aos que ele chamou, ele também justificou. E os que ele justificou, ele também glorificou. Então nós, com essa certeza que seremos glorificados por nosso Deus, nós temos paz. E é que nem eu já disse, essa paz, irmãos, não é a ausência de problemas, mas é a capacidade de lidarmos com esses problemas em paz. Em paz. Em paz. Como a Escritura vai dizer que ainda que Deus nos mate, mesmo assim, nós ainda louvaremos o seu nome. Que nós possamos ter essa confiança em Deus, que as consequências
que vem sobre a nossa vida, ela não significa que nós não temos paz com Deus. É ao contrário, nós venceremos essas dificuldades em paz. Em paz. Em paz. Isso significa ter paz com Deus. O mundo está se acabando, as pessoas estão aí naquela loucura, e você tem paz com Deus, você tem confiança em Deus, você está seguro, você está guardado, você está firmado na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar essa expressão, pois, justificado, pois, né? Esse termo liga tudo isso que ele falou a esse termo de justificação. Nós somos justificados mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Que coisa maravilhosa saber disso, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Jesus abriu o caminho. E nessa graça nós estamos firmados. E que nem eu falei, ela não abre só o caminho, mas ele também nos firma. Nós somos firmados nessa graça. Não está em nós, mas nele, que nos chamou. Qual o resultado de saber de tudo isso, irmãos? Qual é o resultado de saber de tudo isso? Como uma aplicação para essa mensagem, eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos. Qual é o resultado de saber que nós somos justificados? Qual é o resultado, né, de termos o conhecimento da graça de Deus? Tem muito resultado, irmãos. O primeiro resultado é a alegria. Nós somos contentes, nós somos alegres, nós temos a alegria, e também o segundo resultado é a esperança. Nós temos a esperança, mesmo nas dificuldades, nós sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir. E quando eu falo o melhor de Deus, eu não estou aqui me referindo que tem algo melhor do que Jesus Cristo para vir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o melhor de Deus a se cumprir em nossa vida é aquele momento glorioso que nós herdaremos ou entraremos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu me refiro, é isso que eu quero dizer quando eu me refiro a algo melhor que está por vir, que é a nossa glorificação, que é a glorificação do nosso corpo. É a isso que eu estou me referindo quando eu digo que algo melhor está por vir. É isso. Todos nós que estamos vivos, ansiamos, aguardamos e temos confiança nesse dia. Aprendemos com isso, irmãos, que a salvação aqui é um ato de Deus. É um ato de Deus. Esteja sempre convicto disso. Isso não quer dizer que se você errou hoje, você vai para o inferno. Não. Quem não erra? Quem não erra? Mas eu estou aqui falando que a salvação é um ato, é um presente de Deus que Deus deu a vocês. Tomem posse agora pela fé dessa salvação. Sejam alegres, satisfeitos, vivam a vida com alegria. Aconteça o que acontecer, esteja sempre com esse pensamento em Deus: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, Deus me ama. Tu prova que Deus te ama? Prova, Ele enviou o seu filho para morrer em meu lugar, para pagar uma conta que eu não poderia pagar. E o próprio Jesus Cristo vai dizer: tem amor maior do que esse? Por acaso tem amor maior do que esse, que alguém dá a sua vida em favor de outro? Pode até ser que a pessoa se anime a morrer por uma pessoa boa, pode até ser, mas por um ruim, por um miserável, por um pecador, pelo um imprestável, que somos nós. E Jesus Cristo provou esse amor maravilhoso pelo fato dele morrer por nós, sendo nós ainda todos pecadores. Amém? Amém. Que Deus possa colocar no coração dos irmãos, no meu coração, essa certeza, que nós já estamos justificados, que essa ação já é uma ação ganha, esse juízo já foi determinado, nosso advogado venceu essa causa, e o juiz já deu a sentença: justificados somos todos, mediante a fé. Amém. Irmão, assim está com a oportunidade.